Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre a forma que a gente administra o nosso dinheiro. E pode parecer que não faça tanta diferença, mas acaba fazendo sim, até porque a forma que a gente escolhe, que a gente lida melhor, tem muito a ver com a nossa história com o dinheiro, com a forma como a gente vê o dinheiro e com a forma que a gente pretende usar o nosso dinheiro. Então, não tem certo nem errado, não estou aqui para te dizer que uma forma seja melhor do que a outra, mas se você entender qual é o estilo que você adota e perceber quais são as outras formas, de repente, você pode fazer uma mistura dos 5 estilos básicos que a maioria das pessoas acaba se encaixando e fazer uma ideal que trabalhe para te ajudar nesse mecanismo de administrar o seu dinheiro e não para te atrapalhar. E pode também prestar atenção em uma característica aqui ou ali que você poderia facilitar a sua vida. Eu conheci outro dia, atendi uma pessoa que tem realmente muito dinheiro, coisas assim de 7 dígitos, mas ela acumulava cobertores. E toda vez que ela via um cobertor, ela comprava e ela até me disse que ela não tinha mais lugar nos armários para os cobertores dela. Quando eu perguntei por quê, ela realmente teve uma origem muito, muito pobre e ela passou muito frio. Então, quando ela começou a ganhar dinheiro, ela começou com essa história de começar sempre a comprar cobertor. Ela não queria nunca que alguém da família dela, que os filhos dela passassem frio. Só que virou uma compulsão e estava quase virando uma acumuladora. Então, realmente, a nossa história de vida acaba criando alguns comportamentos para gente que não fazem menor sentido e se refletem na forma como a gente vai administrar o dinheiro que a gente vai ganhar, seja muito ou seja pouco. Então, a grande verdade que eu queria trazer hoje é que os nossos sentimentos sobre dinheiro são altamente não correlacionados, ou seja, não tem nada a ver com o quanto a gente tem no banco. Por isso que é tão importante a gente prestar atenção e evitar esse tipo de vícios ou de acúmulos, sei lá. O estresse financeiro é totalmente normal. Eu já falei várias vezes aqui que os psicólogos apontam que é o segundo maior motivo de estresse na vida da gente é dinheiro. O primeiro é saúde. Então, na nossa cultura, é totalmente normal você se estressar com dinheiro. Isso vale até para pessoas multimilionárias. É super normal reclamar para o vizinho que a gasolina está cara, que a comida no supermercado subiu demais. É assunto, é como a gente fala do tempo. Quando tá sol, tá quente demais, a gente reclama, quando chove, a gente reclama. Então, é totalmente normal a gente suspirar pelo preço dos empréstimos e sempre desejar que fosse muito mais fácil tirar férias, mesmo que não seja difícil para você. Às vezes até é normal que os nossos comportamentos acabem se tornando completamente irracionais, como acumular cobertor numa casa que já tem vários cobertores. E muitas vezes a gente nem percebe. No caso dela, ela percebeu, porque realmente assim, ter armário abarrotado de cobertor não dá para você ignorar. O que é pior é que fica difícil a gente saber por onde começou e aí vai ficar mais difícil ainda saber como resolver. Agora, por que esse estresse financeiro é tão comum? Tá em todo lugar e não importa quanto dinheiro você tenha? Porque não é incomum que a gente fique sobrecarregado quando alguém fala no assunto finanças. As pessoas já ficam tensas. E o mais incrível é que esse estresse financeiro não tem a menor discriminação de gênero, de nível de renda, de nível de escolaridade. Simplesmente é genérico. Você nunca viu uma roda de amigos, todo mundo falando como as coisas estão difíceis, como as coisas estão caras, inclusive aquele que é muito bem sucedido e que para ele não faz diferença ou não deveria fazer diferença? Porque não importa, não é porque você tem muito dinheiro, se você se sente estressado com o assunto, isso está te afetando sim. Não é o seu saldo que está te afetando, é o seu estresse. Ao longo do tempo, eu descobri que esse estresse com dinheiro, muitas vezes, pode ser rastreado em como você gerencia o seu dinheiro, como você administra o seu dinheiro. E a maioria das pessoas acaba se encaixando em um dos 5 estilos, 5 tipos de administrar o dinheiro que eu vou contar agora.
Pode ser que algum desses estilos soa familiar para você. Preste bastante atenção, porque daí você pode realmente manter o que tem de bom no seu estilo e adotar o que tem de bom em algum dos outros estilos. E aí sim, o resultado vai ser fantástico. Mas já vou deixar claro que, na verdade, a maioria dos estilos que eu vou apresentar agora tornam mais difícil você se sentir bem com o próprio dinheiro. Enquanto eu explico os estilos, eu vou te explicar o porquê. O primeiro estilo é o avestruz. Sabe? Aquelas pessoas que enfiam a cabeça na areia quando o assunto é finanças pessoais. Para o avestruz, lidar com o dinheiro é como um bicho-papão que mora no armário. Eles preferem nem abrir a porta, não querem saber quanto entra, quanto sai, quanto devem. A estratégia deles é o esconderijo. Evitam abrir as contas do banco, ver extratos e até mesmo pensar em fazer um orçamento. Enfia a cabeça no buraco. Imagina a situação. Recebe uma fatura de cartão que parece um livro ou um lembrete do banco sobre uma dívida. A reação típica do avestruz: arquivar isso numa gaveta ou deletar o e-mail sem abrir, com a esperança de que, se ele não vir, o problema não existe. É como se, ao ignorar, a dívida magicamente desaparecesse. Mas a gente sabe muito bem que não é assim, muito pelo contrário. A falta de conhecimento e o medo do que eles podem encontrar geram uma ansiedade constante, uma névoa de incerteza que fica na cabeça, e mesmo que a situação não esteja tão grave quanto imaginam, vivem estressados como se a situação estivesse grave. E caso ela esteja, quanto mais você adiar encará-la, pior vai ser para você, porque essa situação só vai piorar. Segundo estilo, são os nerds das finanças pessoais. Eu, às vezes, me pego escorregando quase que nesse estilo. Quem são os nerds? São aquelas pessoas que constroem planilhas super complicadas para rastrear absolutamente tudo, até o último centavo. Se você for um nerd das finanças pessoais, provavelmente tem uma planilha detalhada para cada categoria de gasto: alimentação, transporte, lazer e por aí vai. Você sabe exatamente quanto gastou, em que lugar, no mês passado, no mês anterior, sabe o preço do quilo do tomate da sua última compra. É um nível de detalhe impressionante, quase que uma auditoria pessoal. É uma paixão por números e por categorizar, para ter controle absoluto do fluxo financeiro. Mas aí que está o problema, o ponto crucial desse perfil. Essa obsessão por detalhes, essa necessidade de rastrear cada pequena transação, cada centavo, pode se tornar um fardo. Você vai gastar muito tempo para alimentar esse sistema e pode se tornar uma coisa bastante frustrante, porque você, sabendo o preço exatamente de tudo, você acaba querendo não gastar nada. E você pode gastar horas e horas por semana nessa tarefa, sentindo que cada centavo precisa ser justificado. E isso tira o foco do que realmente importa, que é viver uma vida satisfatória. A ironia é que, apesar de todo esse controle, muitos nerds das finanças pessoais ainda sentem ansiedade, se preocupam com a otimização de cada gasto, perdendo a perspectiva maior. Lembra da pessoa com muito dinheiro e os armários lotados de cobertores? Para um nerd, seria como ter milhões na conta, mas se preocupar em justificar cada gasto de R$ 5, transformando a riqueza em uma fonte de micro preocupações todos os dias. Uma vida satisfatória tem que ser vivida fora da planilha. Ela é construída através de uma boa gestão e não dentro de uma planilha construída através de detalhes. Terceiro estilo são aqueles maníacos por ferramentas. Eles pulam de um aplicativo para outro, estão sempre falando no novo software, sempre falando de um novo programa. É o eterno buscador da solução mágica. Baixa um aplicativo de orçamento super detalhado, super elogiado, passa um fim de semana inteiro configurando todas as categorias, conectando as contas e se sente até otimista. Mas depois de algumas semanas, a novidade passa, ele percebe que o aplicativo, por si só, não faz o trabalho e ele não elimina a necessidade de disciplina e de decisões financeiras reais. E aí vem
o novo aplicativo, o novo sistema mágico. Aí o que acontece? Abandona o novo, vai para o próximo, com a mesma empolgação inicial e a mesma frustração final. É um ciclo vicioso de busca por atalhos e se convence de que o problema está na ferramenta e não na sua própria abordagem. Esse comportamento impede de fazer um progresso real, porque nunca se aprofunda em uma única estratégia ou sistema. A energia gasta procurando a ferramenta perfeita poderia ter sido usada para implementar um sistema que já exista e funcione, muito mais simples. Então, essa constante busca por uma pílula mágica de gerenciamento financeiro acaba gerando mais ansiedade e nenhuma evolução. O quarto estilo é aquele que eu chamo de espírito livre. Não controlam nem poupam. Vive o presente. Olha para o saldo do cartão de crédito, vê que tem limite e gasta. A filosofia é: dinheiro foi feito para gastar. Não há planilha, não há orçamento detalhado, nem grandes preocupações com o futuro. A vida é para ser aproveitada e o dinheiro é um meio para isso. Seus gastos são guiados pela intuição e pelo desejo do momento, não por um plano. A parte boa desse espírito livre é que geralmente ele não se mete em dívidas. Ele verifica antes se ele pode, mas alguns nem isso. No dia a dia, essa abordagem pode parecer leve e despreocupada, não há o estresse de contabilizar cada gasto, nem a culpa de comprar alguma coisa. É uma sensação de liberdade, de não estar preso a regra financeira alguma. Mas, como você pode imaginar, essa liberdade tem um preço. Sem controle, o espírito livre, em qualquer imprevisto, pode se encontrar em dívidas. Aí não tem reservas, mais importante, não tem economia nunca para realizar objetivos maiores. Não vai comprar uma casa, não vai fazer uma grande viagem, ou a tão sonhada aposentadoria pode estar sendo comprometida. A despreocupação do presente se transforma na angústia do futuro. A vida satisfatória que ele almeja acaba sendo apenas um sonho distante, porque não tem menor planejamento para alcançá-la. Você percebe que esses primeiros 4 estilos de gerenciamento de dinheiro, todos eles causam ansiedade. E não importa, hora nenhuma, eu falei sobre saldo, sobre a quantidade de dinheiro que cada um desses estilos tem. Por exemplo, se você tivesse aqueles milhões da pessoa que acumula cobertores, mas passasse cada segundo rastreando o brócolis que comprou no supermercado, quanto custou e quanto custa no outro supermercado, você acabaria obcecado com pequenos detalhes e escolhendo se deve ou não comprar o brócolis nesse supermercado ou no outro, se deveria tomar um café caro de 15, 20 reais. Você ainda se sente mal com dinheiro. Mas existe mais um estilo de gerenciamento de dinheiro. Eu considero que esse seria o ideal. São os automatizadores. Essas pessoas colocam seu gerenciamento financeiro no piloto automático. É o que eu tento fazer e o que eu ensino nas minhas mentorias. Automatizam suas finanças para que todas as contas, economias e investimentos para aposentadoria e para o momento presente aconteçam automaticamente. E aí sim, eles podem gastar o resto sem culpa. É, de longe, o meu favorito. Pense no automatizador como um piloto de avião que define o piloto automático depois de decolar. Ele faz o trabalho inicial de configurar rotas, os destinos, as funções essenciais, e uma vez que está tudo programado, o sistema assume grande parte do trabalho pesado. Ele não precisa ficar verificando cada detalhe manualmente a cada segundo. No mundo das finanças, isso significa que o automatizador dedica um tempo, talvez 1 hora, 2 por mês, para configurar quais vão ser as transferências automáticas para os investimentos, para pagar as despesas, para investir para o futuro. Aí decide que porcentagem da renda vai ser destinada para cada objetivo e já deixa tudo estabelecido. Na hora que recebe o dinheiro, não tem que parar e pensar de novo. Já decidiu antes qual era o objetivo para cada porção do dinheiro recebido. Se o aluguel é de R$ 1.000 e você tem uma meta de investir todo mês, de guardar R$ 200 por mês, você já programa essas transferências. Entrou o seu salário, R$ 1.000 vai para o aluguel, R$ 200 vai
para a conta onde tem o fundo de reserva. A grande vantagem é que uma vez que o sistema está funcionando, o automatizador só precisa dedicar um tempo mínimo, provavelmente 30 minutos por mês, para fazer uma revisão rápida. Ele não está preocupado com cada gasto pequeno, porque sabe que suas prioridades financeiras, guardar, investir, as contas essenciais, já foram cobertas automaticamente. Isso libera tempo, energia mental e o mais importante, tira a culpa do gasto. Você pode comprar aquele café mais caro de 15, 20 reais durante uma viagem, ou aquele item que deseja, sabendo que suas finanças estão em ordem para todas as outras despesas que você já tem. E o melhor de tudo, você pode finalmente viver a sua vida satisfatória, aquela que você definiu e automatizou como você queria que ocorresse. Mudar a forma como você gerencia seu dinheiro e se tornar um automatizador é um fator gigante para se sentir melhor com o dinheiro, mas é apenas uma parte. Próximo passo para o seu controle financeiro, se você quer finalmente colocar suas finanças em ordem e parar de se estressar com elas, você precisa mudar a sua abordagem inteira para evitar que você fique acumulando cobertores. E agora que provavelmente você já deve estar questionando a sua forma de administrar o seu dinheiro, eu sugiro que você coloque aí uma regrinha. Aprenda a conversar sobre dinheiro quando você vê uma pessoa que está indo bem financeiramente, que é organizada, que é planejada. Pergunta como ela faz. Eu sempre digo, eu gosto da minha mentoria em grupo, porque as pessoas aprendem com a dúvida dos outros, trocam ideias. Então você precisa aprender, troca ideia com seu companheiro, sua companheira, com seus amigos, os seus parentes. Quando você tiver com alguma dificuldade, pergunte como eles fazem, e quando você conseguir fazer alguma coisa bem feita, conte para eles como que foi. Assim, primeiro, tire esse tabu sobre dinheiro, e pode ser que você esteja escorregando em uma coisinha assim que dê para mudar. Eu vou deixar o link da minha mentoria aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Se você conhece alguém que está precisando rever a forma como administra o próprio dinheiro, já manda esse vídeo para ele. Não esquece de se inscrever no canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo.